Signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. E você pode também dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, que talvez faça mais sentido neste momento. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também curtir, comentar, hypar o vídeo, porque assim esse vídeo pode ser distribuído para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação, aqui tem uma bandeja com água, os bonequinhos da constelação, aqui está o elemento de Capricórnio, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente, uso oráculos, tarô e astrologia. Vamos lá na sua leitura semanal. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. Uau! A Imperatriz, que é a união da Rainha de Espadas, da Rainha de Copas, da Rainha de Ouros, da Rainha de Espada. E, ao mesmo tempo, traz um ciclo de renovação, renascimento, mudanças a caminho, novos caminhos, prosperidade, abundância, domínio do emocional, domínio do mental e, ao mesmo tempo, uma sutileza. Só que para você chegar nessa nessa imperatriz, é necessário coragem. Necessário deixar o fundo da caverna, ou seja, o inconsciente, esse arcano aqui, ó, e se jogar. Coragem, ir para o mundo. Se tiver alguma coisa que te prende neste inconsciente, bom, a gente já vai saber. Tem a energia do As de Copas, que é uma energia de um impulso para um amor. Pode ser para algumas pessoas um amor numa área profissional, sabe? Me dá a impressão que às vezes você estava condicionado num lugar, que pode ser um lugar de trabalho, num lugar afetivo, paralisado ali. Paralisado no sentido de estar acostumado, né? E não inovar. Você terá o reconhecimento do seu trabalho. Você será vista como, ou visto como uma rainha de paus, que é o domínio da ação. Essa rainha de paus, eu vou colocar aqui o fogo com o elemento de ação, tá? Essa rainha de paus, ela é interessante porque ela é o símbolo da fidelidade. É uma pessoa que nos momentos difíceis conseguiu agir para manter todo mundo vivo, todo mundo bem. Ela segura uma leoa aqui com pedras preciosas, com uma corrente de pedras preciosas. Ou seja, numa delicadeza e ao mesmo tempo uma fidelidade ao seu povo. No seu caso aqui, no caso aqui do capricorniano, uma fidelidade a você mesmo, uma fidelidade aos seus projetos, uma fidelidade ao seu trabalho. Mas para chegar lá, você precisa de amor próprio. Esse é o Pajem de Copas. Muitas vezes, eu vou deixar aqui o nó do sul, que são caminhos em aberto, ciclos em aberto, que impedem de chegar no seu propósito, que é o nó do norte. Se pediu amor próprio, eu vou colocar o amor ferido, que eu com esse coração preto aqui. Porque assim, se você quer atrair uma pessoa próspera para relacionamento, você tem que ser próspero. Para atrair um rei de paus, você precisa ser uma rainha de paus. Para atrair um rei de ouros, você precisa ser uma rainha de ouros. Então, para atrair um homem ou uma mulher, uma pessoa que trabalha, que é, né, que e uma coisa assim, pau para toda obra.
Se você palpa toda hora vai ter obra, né? Mas aqui o rei de paus, ele tem uma roupa vermelha, simboliza que ele cuida dele. Ele tá ligado à matéria, aos prazeres. Aqui saiu a carta do pajem de copas, que é amor próprio. Então, para ser um rei de paus, você precisa gostar de si mesmo. Nossa, sai a rainha de ouros. Para ser uma rainha de ouros, nossa, e atrair, saiu o sol aqui, já vou pôr o sol. Para ser uma rainha de ouros e atrair dinheiro, atrair prosperidade, abundância, vou até colocar o símbolo do dinheiro aqui. Você precisa ser um rei de ouros, ou vice-versa, para atrair um rei, precisa ser uma rainha de ouros. E o que falta para você chegar lá? Aqui tem um pajem, que são novas ideias, novos projetos, pajem de espadas, e a energia do sol, que é a energia de onde, que vai clarificar tudo que está oculto, tudo que precisa ser trabalhado, tudo que ser visto, tudo que precisa ser visto, integrado. E na sequência, ai que lindo, gente, tá fazendo sentido. Na sequência tem a temperança, ou seja, a necessidade, ó, o seu propósito de vida vai te trazer muito dinheiro. E na sequência sai a temperança, que é a necessidade de você olhar para algumas dores, olhar para alguns sentimentos que talvez estejam guardados no seu inconsciente. Aqui esse coraçãozinho preto. Eu vou colocar esse sofrimento aqui também. Nossa, estão sendo todas as rainhas. Rainha de ouros, rei de ouros, rainha de paus, rainha de copas. A rainha de copas, olha só que interessante. Ela é o domínio do emocional. Porém, ela tem uma dor muito grande lá no interior dela. Ela é um tipo, às vezes, fake news que engana. Ó, ferida emocional precisa ser curada para que você chegue ao dinheiro e se alinhe ao seu propósito. A rainha de copas, ela tem o domínio do emocional, porém, tem uma dor dentro dela e tem o que eu chamo aqui de fake news, né? Ela, por exemplo, na mitologia, o símbolo da rainha de copas é Helena de Troia, onde Paris, que era o rei de Troia, achou que estava apaixonado. Foi lá e sequestrou Helena, que era a rainha de Esparta, a mulher do rei Menelau. E aí formou-se uma guerra que durou 10 anos. Só que nesse meio tempo, enquanto Paris, que aparentemente era o amor da vida dela, estava lá na guerra, ela estava se relacionando com todos os homens, sejam eles gregos, troianos, espartanos, atenienses, enfim, cretenses, né? Então não era amor. Então, esse domínio do emocional, ele não pode ser só na superfície, ele tem que ser na profundidade. Enquanto houver feridas lá no inconsciente, você não se torna uma verdadeira rainha de copas. Aqui é a rainha na sombra, então tem uma dor aqui, ó. E na sequência sai a carta da estrela. O que é a carta da estrela? É a carta do seu propósito de vida. O meu assistente feijão aqui. Para alcançar o seu propósito de vida, você precisa, a sua estrela, você precisa primeiro limpar esses insetos. O que são esses insetos aqui? Todas as dores e sofrimentos da humanidade. Claro que você não vai limpar da humanidade, você vai limpar, trabalhar o seu, né, a sua parte. Então, tem o que me mostra aqui, que tem muito caminho, tem um propósito, esse propósito vai te trazer dinheiro, mas tem uma dor ainda no seu inconsciente, ou algumas, né? É isso. Vamos ver qual o aprendizado. Vamos primeiro tirar os dados astrológicos. Dados astrológicos. Urano. O que é Urano? Urano fala do inconsciente profundo. O fundo do poço tem um porão, tem uma dor.
Casa 6, que é a casa do trabalho, do ritmo. Nossa, me deu um aperto isso. Casa de saúde também. E Libra. Signo de Libra, ele fala de justiça. Pode ser no sentido da justiça mesmo, seu trabalho voltado à justiça, ou pode ser na troca entre as pessoas, no relacionamento. Eu vou colocar o símbolo de Libra para a gente entender e o símbolo da justiça aqui para as Atenas, para a gente entender do que estamos falando. Se é algo voltado ao seu trabalho, mas assim, Urano é o inconsciente profundo, é o fundo post-temporal. O que será que no inconsciente de Capricórnio está tão profundo, tão enraizado, tão machucado? Qual o aprendizado para o signo de Capricórnio? Uma carta, por favor. 7 de espadas. O 7 de espadas, ele pode falar de traição. Ao mesmo tempo que você pega na calada da noite seus pensamentos, suas ideias, vou colocar Mercúrio aqui como símbolo da forma de pensar, e mergulha lá no inconsciente. Talvez você fique olhando para algumas dores do passado, ao invés de olhar para o que sobra. Nossa, tá me dando um desconforto essa carta, um aperto no meu peito. É uma carta de traição. Pode ser uma traição no sentido familiar, pode ser, aqui é o aprendizado, pode ser uma traição no sentido de relacionamento afetivo ou em ambos. Deixa eu clarificar essa carta. Clarificando o aprendizado, 7 de copas é relacionamento. Mais uma carta, por favor, para clarificar o 7 de espadas. A gente está falando de traição. Eu vou usar isso aqui para simbolizar a traição. Nossa, me deu dor de cabeça. É forte. Uau, gente do céu, olha que lindo. A melhor carta aqui, que é o Sol. E a carta de novos caminhos. Portanto, quando você trata essa questão de traição, me vem uma coisa de ilusão, de fantasia, mas uma fantasia. Outro dia, recentemente, eu ouvi assim de um corte, era um corte de um podcast, e a pessoa falando assim, às vezes a gente projeta no outro o que a gente deseja. Só que a gente não cabe na vida daquela pessoa. A gente que acha que a gente cabe, mas a gente não cabe, a pessoa não quer a gente na vida dela. Então a gente constrói um castelo, uma imagem que não é a real. Olha lá. Traição, que moldou o seu jeito de pensar e comunicar, Mercúrio, que está ligado, atrapalhando o seu trabalho, seja ele na área da justiça, é algo que está muito profundo. Urano dói meu peito aqui, muito profundo no seu inconsciente. Isso atrapalha o seu trabalho, atrapalha o seu dinheiro, atrapalha o seu ganha-pão e atrapalha a sua ação, como se você ficasse paralisado. Então, o seu aprendizado é entender que às vezes a gente não faz parte do projeto de vida de alguém. Por mais que a gente quisesse, a gente não faz parte. E aí, o aprendizado talvez seja aceitar. Eu vou colocar no final do vídeo, um pequeno trecho de um corte também de um podcast do Dr. Isaac Efraim, que ele fala da força psíquica, importante para a gente manter a nossa estrutura. É a força mental. O que está no... Deixa eu tirar o bloqueio primeiro, ao invés de tirar o inconsciente. Bloqueio, por favor, do signo de Capricórnio. O que está bloqueando? Olha lá, olha isso. Já ouviu a expressão parado feito um 2 de paus? 2 de paus. É um momento de pausa.
E tem aqui atrás, nesse desenho desse tarô, Quiron, que é a repetição de padrão. Lá no fundo da caverna, não sei se dá pra ver. Então, assim, tem gente que fala, é uma pausa estratégica que você tá pensando que você vai fazer, né? É uma pausa forçada. Mas aqui no caso ela é forçada por questões do inconsciente. Uma traição, por exemplo. E não é que você parou para refletir, você está estagnado. Então, essa estagnação dessa traição te bloqueia para você encontrar o seu amor. Olha, a carta do Sol, que é a melhor carta do tarô, a carta da coragem, a carta do reconhecimento público, 3 de paus, Rainha de ouros, Rei de paus, Rainha de copas, Arcano da estrela, são as melhores. Amor próprio, ó, Página de copas. As melhores cartas estão aqui. Tem outras também que são muito boas. Mas tem cartas, a melhor tá aqui, que é o Sol. Essa dor, seja essa pessoa um Dom Juan, ou sei lá, que tá lá no seu passado, te bloqueia, te paralisa. Te paralisa. E tem a ver com traição. Você se sentiu traída. E essa traição te feriu de uma forma, mas de uma forma que afeta o seu trabalho, afeta a área, eu acredito que seja justiça, porque o signo de Libra, que é a relação com o outro, não conectou aqui. Eu vou colocar, peraí, eu vou colocar Juno, ou Hera, que é a deusa do casamento, para ver se tem relação com isso. São parcerias duradouras, diferente da casa 5, que é uma casa de relacionamentos passageiros. Eu vou colocar Vesta. Vesta é o seu eu superior, a sua essência. Talvez tenha machucado de uma forma a sua essência. Pode ser que tenha algo ligado a vidas passadas também, não sei. E vou colocar Plutão. Plutão é poder, mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Poder em colocar limite, poder em dizer não. E a Lilith? Lilith está a maior dor do ser humano, principalmente ligada à área sexual. São as emoções ocultas, ok? Vamos ver. Inconsciente, por favor, o inconsciente do signo de Capricórnio. Hierofante, 9 de copas e 9 de ouros. Só que o 9 de ouros saiu invertido. O Hierofante, deixa eu colocar o Hierofante aqui. O Hierofante é o sábio. Então, você tem uma grande sabedoria, isso está no seu inconsciente. Talvez você não acesse essas informações. Nossa, me deu vontade de colocar Vênus, Afrodite. Então, você tem uma grande sabedoria. Tem no seu inconsciente um amor. 9 de copas é a união. Só que, de alguma forma, essa união com essa pessoa, que poderia até ser um amor, mas por alguma traição, alguma situação, você não consegue alcançar a prosperidade. O 9 de ouros, que é a prosperidade, saiu invertida. E aqui saiu Rainha de ouros, Rei de paus, o Sol, que é prosperidade e abundância, Rainha de copas, estrela. Então, tudo ligado a amor, trabalho e dinheiro. Machucou fundo, fundo. Ou talvez você viva nessa ilusão desse amor, como se essa pessoa fosse a última Coca-Cola do deserto. E talvez este padrão de achar que essa pessoa era a pessoa e não pode ser outra, venha de um momento anterior. Mas assim, é essa ferida que precisa ser tratada. Isso está atrapalhando o seu amor. Eu vou colocar o amor puro junto com Vênus, perto de Vênus aqui, vamos ver.
Passado consciente. Que o capricorniano tem consciência. Caíram 2 cartas. Rei de Copas. Olha, e 5 de Copas. 5 de Copas também fala de arrependimento após uma traição. Fala de traição. O Rei de Copas, que é o domínio do emocional, não se apegue ao gênero, tá? Pode ser homem ou mulher, enfim. O Rei de Copas, ele tem o domínio do emocional, ele cura as feridas de todo mundo, ele é Orfeu na mitologia grega, ele vai tocando a sua harpa, a harpa que ganhou do deus Apolo, do deus Sol, deixando todo mundo feliz, só que ele tem uma dor no coração dele, mas uma dor. Ele perdeu a esposa, ela faleceu e teve autorização do divino para buscá-la no submundo. Só que ele não podia olhar para trás, ele ia tocando a lira dele e ela ia seguindo o som até a saída. E assim foi. A esposa, eu esqueci o nome dela, ela foi seguindo Orfeu até a saída, só que chegou no final da saída do submundo, ela se perdeu. E ele saiu de lá sem a esposa. Então a maior dor dele, ele ajuda todo mundo na área afetiva, mas ele não conseguiu se ajudar. E aqui é o 5 de Copas, é a traição do casamento entre Eros e Psique, entre o Cupido e a mente, entre o coração e a razão. E a Psique é humana. E o Eros, ou o Cupido, é um deus. E como regra, lá na mitologia, os humanos não podiam olhar para o rosto dos deuses. Então ela não podia olhar para o rosto do Cupido. Só que ela não cumpriu o combinado, ela traiu esse combinado, ela pegou a lamparina, iluminou o rosto e viu o rosto dele. E ele foi embora. Ele se sentiu totalmente desrespeitado, traído. Então, o que está no seu passado consciente? Uma dor profunda no seu coração e traição. Resultado esperado. Se você não trabalhar essas questões... Nossa, estou ficando sem voz. Resultado esperado. 3 de ouros. Que é o reconhecimento do seu trabalho, mas é assim, não é um rei de ouros, não é uma rainha de ouros, não é um 10 de ouros, é um 3. É alguma coisa, melhor que nada. É um começo, é assim, algo muito incipiente do que você pode financeiramente. E o Rei de Espadas, que é o mental. Esse aqui é Ulisses na mitologia grega. E olha que interessante, ele é o rei da vitória, da mente. Foi ele que teve a ideia do cavalo de Troia e venceu a guerra em função disso. E ele deixou Penélope, a rainha de Paus, lá no lugar onde eles viviam, e ela cuidou de tudo sozinha. Ela ficou 10 anos sendo fiel a um marido que nem sabia se estava vivo ou morto, não tinha celular naquela época não. Ela manteve todo mundo vivo com a ação dela, foi fiel. Enquanto isso, ele estava lá na mente, trabalhando para vencer a guerra de Troia. E ele venceu, mas ele traiu a Penélope, a rainha de Paus, com todas as sereias, ondinas, gregas, espartanas, atenienses, todas as mulheres. Então, se você não curar essa ferida, é capaz de que você atraia novamente uma pessoa que não te respeita, que traia você novamente. A gente precisa olhar para essa ferida que tem um ciclo em aberto no seu inconsciente. Mais uma carta para o inconsciente, por favor. Você se sentiu muito humilhado, muito humilhada. E aí fica esperando uma reparação pública, um pedido de desculpas.
Mas tem gente que não é capaz de dar esse pedido de desculpas. Não espere isso. Siga sua vida. Siga sua vida. Teve um título de um vídeo que eu coloquei, eu não lembro para qual signo que foi da semana passada. A sua vingança, como é que eu coloquei? A sua vitória será a sua maior vingança. A gente não precisa se vingar de ninguém, não é isso. Mas é assim, não para a sua vida. Não para a sua vida. Porque se as pessoas traem, elas não têm respeito pelo outro. E você vai esperar que elas reconheçam que elas estavam erradas, que elas... E normalmente traição tá ligada a narcisismo, a um egoísmo, assim. E são pessoas que, se forem narcisistas, elas não têm a ínsula no cérebro. Ínsula é a área da empatia. E você vai continuar atraindo pessoas que não têm a menor empatia, não têm amor ao próximo, não têm respeito. E aí é a carta da humilhação. E você é uma imperatriz. Você é uma rainha de paus. Você é uma rainha de ouros. Você é o sol. Você é uma rainha de copas. Você é estrela. Você tem coragem. Mas assim, essa ferida que ainda te suga energeticamente. Influências externas. Vamos ver se tem alguma influência externa. Para o signo de Capricórnio. Pois é. Ai, ai. A Torre. Se você não olhar para essa ferida que está aí no seu inconsciente, ligada a relacionamento, o universo, a espiritualidade vai promover uma torre na sua vida. A torre, ela é sempre emocional. Tá vendo como as águas estão turbulentas? Emoções. Tá vendo como o céu está escuro? Confusão mental. Aqui tem Poseidon. Poseidon traz o fundo do mar. Vou colocar Poseidon aqui na água, que é Netuno. Traz do fundo das profundezas do mar as dores mais profundas. E os raios, são os raios da verdade, vão quebrar essa torre. É um dos momentos mais difíceis do ser humano. Ele vai quebrar a ilusão. E aí você vai lamber as feridas, é duro. A torre é um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano. Então aqui é influência externa. O que eu quero dizer é a espiritualidade colocando uma torre na sua vida. Caso você não olhe para esta ferida, não trabalhe terapeuticamente essa ferida. Chegou minha assistente Milu, né, Milu? E olha lá na bandeja, Vesta, que é a essência, que é o eu superior, está conectada a Lilith. Lilith, quando a gente olha no mapa astral de uma pessoa, Lilith é uma área de muito sofrimento, de muita dificuldade, de dificuldades que precisam ser superadas para a evolução mesmo espiritual. É um lugar de dor. Então feriu o seu eu, a sua estrutura, porque você é uma pessoa fiel. Você não faria isso com ninguém, né? Mamãe precisa de espaço, Milu. Vai ficar brava. Medos e temores. Medos e temores para o signo de Capricórnio. Mostra os seus olhos azuis para todo mundo, Milu. Medos e temores. Já vai escovar o dente. Você tem medo da sua força. Você tem uma força incrível. Saiu o Hierofante. Hierofante é uma sabedoria e tem uma força dentro de você. Eu vou colocar o leão como símbolo de força. Resultado esperado. Se você não trabalha, né, a sua força é ficar lá sentado esperando o amor, enquanto a vida passa. É só olhar para o inconsciente, é só trabalhar essas dores. Aproveita. 2025 é o ano de de Júpiter.
ele vai olhar profundo para o seu inconsciente, ele vai expandir tudo que tá... Então, assim, não vai ser uma torrezinha, vai ser uma torre gigante, porque a gente está no ano regido por Júpiter, que expande tudo. Eu vou tirar um aconselhamento de uma runa. Cadê as runas, Milu? Você não sentou em cima das runas? Sentou em cima das runas. Uma runa, por favor. Gera. Gera. Gera colheita. Resultados positivos provindos de atitudes corretas. Você fez todo o processo de plantio e cuidados com tudo que a terra teve de melhor para oferecer. Ó, Imperatriz, colheita, plantio. Tudo que a terra teve de melhor para oferecer. E agora acolhe os frutos desse esforço. Todos os setores da vida estarão rodeados por este momento de glória, inclusive o setor judicial. Parece que eu estou falando com advogados aqui, né? Indicando que este também é um momento de justiça. Palas Atenas aqui, ó. É propício para resolver questões jurídicas, fechar contratos e promoções. A representação desta runa são duas forças opostas que se unem numa só direção. Gera é a colheita. E a Imperatriz, olha quanto trigo, quantas plantinhas lá atrás, recém-semeadas, verdinhas, pequititinhas, nascendo, germinando, é um novo ciclo. Então, é só fechar esse ciclo que está em aberto com relação a essa dor, ligado a essa traição, a esse relacionamento, para que a sua vida flua. É muito sábio deixar o passado no passado e não viver da ilusão de uma pessoa que nunca te respeitou e que você construiu uma torre, um castelo, só que era um castelo de areia, porque de fato essa pessoa nunca esteve na sua vida, de fato. Ela só te usou, ficou ali por um tempo, te manteve enquanto você era útil, mas não queria caminhar ao seu lado e não queria que você fizesse parte da vida dessa pessoa. É muito duro isso que eu tô falando, mas todas as ilusões precisam cair por terra. E aí talvez você viva um momento de luto da sua ilusão, para depois você renascer, feito uma fênix. Vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua, vamos lá. Templo de harmonia, é o templo interior, é a nossa casa interior, nosso eu. Ouça sua voz interior e seja autêntica com você mesma ou você mesmo. Então, olha só. Harmonia interior, ou seja, você tem que estar em paz com com seus valores, com suas ideias, com suas emoções. Ouça o chamado da sua voz interior. E seja autêntica com você mesmo. Essa pessoa não me ama. Tchau, fui embora. Autenticidade. Tá ligado muito ao amor próprio, né? E é muito profundo isso no seu inconsciente. Aqui saiu, no dado astrológico, saiu Urano. Urano conectou com essa dor, e isso que te impede o dinheiro, impede o ganha-pão, impede de ser reconhecida. Você perdeu o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. E aí talvez hoje, no seu trabalho, na sua família, você só atraia pessoas que continuam te desvalorizando, que continuam te desrespeitando, que continuam não te reconhecendo. Até o dia que você falar,
Chega, eu não aceito menos do que eu mereço. É a sua força. Ó, começou a mexer o arcano da força quando eu falei isso. O leão. E às vezes o que a gente precisa é colocar um limite. É colocar o nosso lugar de valor e falar, eu não aceito menos do que eu mereço. Bom, capricorniano, meu telefone está na descrição do vídeo para uma apometria, constelação, neurociência ou uma leitura particular na sua energia. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe, hypem o vídeo e a gente se vê na próxima leitura.